Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o CEO e o fundador da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel, hashtag nono painel, mentoria digital da Ágil Escola de Negócios, né? Cujo tema desse painel de hoje, da mentoria, é gerenciamento de projeto, princípios básicos, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí, abordar a respeito dos princípios básicos do gerenciamento de projetos, tá legal? O pessoal tá chegando aí, né, para nos acompanhar, legal? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu tenho aí 34 anos de mercado, né, passando por alguns segmentos e também pelas mais diversas áreas aí de uma empresa, seja nível operacional, tático ou mesmo estratégico como executivo, adquirindo alguma experiência, claro, né? Alguns aprendizados aí nesse processo longo de 34 anos de aprendizagem, o que me dá um pouquinho aí de autoridade, um pouquinho de respaldo para estar aqui mais uma vez batendo esse papo com vocês, tudo bem? Gostaria de salientar aqui também, acho que é importante, né? Eu sou, além de fundador aí, CEO, administrador da escola, eu também sou um facilitador, né, em algumas áreas do conhecimento, principalmente áreas voltadas para o empreendedorismo e também a administração de empresas e a parte de gerenciamento de projetos, que é o tema de hoje. E, para tanto, né, eu tenho aí uma formação, eu sou master, né, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, em gerenciamento de projetos, o que também me dá um pouquinho de respaldo para estar aqui batendo esse papo com vocês. Então, todo o conteúdo de aula aqui, todo o conteúdo da nossa mentoria de hoje, ele está pautado, né, em livros, autores aí consagrados e também, né, na minha formação acadêmica, claro, anotações que eu mesmo fiz aí na época, né, e logicamente que além dessa formação acadêmica em gerenciamento de projetos, eu também atuei por muitos anos, né? É uma das minhas especialidades, um dos meus pontos fortes, o conhecimento sobre gerenciamento de projetos. Então, atuei aí, por exemplo, no segmento financeiro por 20 anos, né? E durante esses 20 anos, eu diria aí que 15 anos foram dedicados a gerenciamento do projeto, de projetos, seja como equipe, né, em uma determinada parte ali inicial desse período, e um bom período depois aí como líder, como gerente de projetos, tá legal? Então vamos lá, o pessoal está aí acompanhando, a nossa produção aí da Ágil também está aí dando um apoio técnico, né, como de costume, sob a direção aí da nossa diretora de marketing, a Priscila Biela, da PB Conecta, tá tudo certo, né? Então vamos lá. Gostaria de lembrá-los, para quem está acompanhando aqui ao vivo, né, acompanhando aqui essa live da Ágil, cujo tema do painel é mentoria digital, e para quem está acompanhando aqui ao vivo, legal, mas caso não possam assistir aí por completo, ou chegaram atrasados, ou querem repassar esse conteúdo para alguém, por favor, né, acessem lá o nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios. Eu peço aí o apoio de vocês para se inscreverem também no nosso canal, e esse conteúdo aqui que está sendo transmitido também estará disponível lá no canal do YouTube da Ágil, tá legal? Para quem tiver aí esse interesse. E também, né, como o painel é um painel de mentoria, e a mentoria está relacionada diretamente com a questão do transmitir, da questão do gerar essa reflexão, do ensinar, do orientar, né? Então, eu quero aqui compartilhar com vocês a possibilidade de vocês fazerem perguntas relacionadas aí ao tema dessa noite de gerenciamento de projetos, né, caso tenham, ou mesmo que não coloquem aqui, se quiserem estar enviando por meio de e-mail aí para a Ágil, enviem, né, contato@agilescoladenegocios.com.br, que nós, né, responderemos todas as perguntas, tá? Mesmo que seja algum tema, alguma situação que fuja da minha especialidade, certamente um professor, um outro facilitador aí da escola, ele vai te responder, tá ok? Então vamos lá? Eu separei hoje, para essa mentoria, alguns pontos aí que eu entendo como importantes, né? Considerando que essa primeira sobre gerenciamento de projetos, caso vocês gostem, nós podemos trazer outros
outras abordagens, outros conteúdos, talvez mais aprofundados aí a respeito de gerenciamento de projetos, ou sobre outras metodologias, né? De repente metodologia ágil, metodologia do Scrum, e também o White, nós podemos trazer todas essas daí. Mas a proposta aqui hoje é trazer esses princípios mais básicos, né? Mas não tão menos importantes, tá legal? Vamos lá? Olha só, eu fiz algumas anotações, como de costume aí, eu estou aqui com os meus acessórios, com o meu note, né? E vamos lá, vamos começar. Eu quero passar para vocês algumas definições, alguns conceitos, e aí vamos conversando em cima disso, tá ok? Que eu separei aqui. O primeiro que eu fiz aqui, que eu retirei do livro, né, do nosso material didático aqui, que eu acho bem interessante, para gerar para contextualizar, né, gerar um entendimento aí na cabeça de cada um, principalmente daqueles que não têm tantas experiências ainda nessa área, né, do conhecimento, que é o gerenciamento de projetos, tá legal? Vamos lá. O que é o gerenciamento de projetos, né? Nós poderíamos aí exemplificar, trazer aí uma série de definições. Eu trouxe uma, tá legal? Olha só, o gerenciamento de projetos, né, ele na realidade, o processo de gerenciamento de projetos nada mais é do que a aplicação do conhecimento, né, das habilidades, das ferramentas, e falaremos um pouquinho a respeito disso, e das técnicas, né, a aplicação disso, então, do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender, né, as demandas desse projeto, fazendo com que o mesmo seja realizado de forma integrada, integrando todos os processos, os seus processos, tá legal? Então, pense assim, você pegar o conhecimento, habilidades, né, as ferramentas, que são N ferramentas, técnicas, né, e aplicar tudo isso às atividades do projeto, tá legal? E quais são esses processos aí que envolvem um projeto? Isso é padrão, tá? Isso em qualquer projeto você terá esses processos, tá legal? Vamos lá. O primeiro processo é o processo da iniciação, que é o início do projeto, tudo aquilo que envolve o início, dar início, né, no projeto. Então, ele tem a fase, né, o processo de iniciação. O segundo é a fase, o processo de planejamento, que é planejar o projeto, realmente definir, elencar, colocar tudo no papel, estudar e realmente desenhar esse projeto, tá legal? É a fase de planejamento, é uma fase muito importante. Todas as fases são importantes, mas como a gente costuma defender aqui na Ágil, sem planejamento, as suas chances de sucesso, elas reduzem, assim, muito, né? Então, logicamente que essa fase do gerenciamento de projetos, né, no caso, que é o planejamento, ela também tem um papel aí bastante fundamental, um papel bastante importante para você, tá legal? Imagine aí você, de repente, passou ali, né, na fase de iniciação, aí vai para a fase de planejamento, você pula a fase de planejamento, já vai para a terceira fase, vai para o terceiro processo, que é a execução. Como executar sem planejar, tá certo? Então, vamos lá, retomando. Iniciação, tá legal? Planejamento, a execução do projeto, né? Que é todas as diretrizes ali, no caso, que estão relacionadas ao executar o projeto. O projeto já está sendo executado. E diante dessa execução, você encontra uma outra fase, né? Um outro processo, que é o de monitoramento. O monitorar, no caso, a execução desse processo, justamente para identificar se está ocorrendo tudo dentro do planejado, tá legal? E não é só o monitoramento, juntamente com o monitoramento, você também tem o controle. Então, você tem o controle do que está sendo executado. Você criou lá indicadores, formas de controlar, para saber se isso está acontecendo de acordo. A gente vai falar um pouquinho também mais para frente, quando falarmos de entregas ou de cronograma, de prazos, tá legal? E para fechar essas fases aí que existem, né, que é padrão dentro desse processo de gerenciamento de projetos, em qualquer projeto, tá legal? O encerramento do projeto.
Então, o encerramento do projeto, ele também é marcado por uma fase, né? Ele também tem esse marco aí do encerramento. E é por isso, né, que é falado em gerenciamento de projetos, que todo projeto, ele tem um início, um meio e um fim, tá? Não existe projeto infinito, não existe. Então não é um projeto, o projeto tem que ter início, meio e fim, tá? Então você vai finalizar aquele projeto, aquele escopo, você pode ter um outro projeto para uma evolução, uma melhoria, eventualmente uma correção, né? Que requeira aí, de repente, algo maior, que acabe se criando aí um novo projeto, mas todo projeto vai ter o início, meio e fim. Então, né, essas aí são os processos aí, as fases que nós podemos definir do gerenciamento de projetos, tá legal? E olha só, aí entrando um pouquinho até na figura do gerente de projetos, que vocês certamente já ouviram falar aí desse termo, né? Inclusive, provavelmente aí alguns já até executaram essa função de gerente de projetos. O gerenciamento, ou seja, a aplicação desses conhecimentos que nós falamos antes, conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, né, que nós citamos antes, e que visam atingir o objetivo do projeto, é realizado por quem? Quem que é o responsável? É realizado pelo gerente de projetos, tá ok? Então vejam, né? Nós falamos lá atrás na definição, no conceito mais simples ali, que o que é o gerenciamento de projetos, que seria a aplicação de conhecimento, habilidades e ferramentas e técnicas, né, às atividades do projeto, e fechamos aqui colocando que essa aplicação desse conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas, eles visam atingir o objetivo do projeto. Então, você aplica o processo de gerenciamento, que engloba tudo isso aí que eu estou falando, né, conhecimento, técnica, ferramenta, habilidade, etc. e tal, para quê? Para alcançar os objetivos daquele projeto. E aí os objetivos do projeto são N, né? Vai depender aí do escopo de cada projeto, qual o propósito de cada projeto, logicamente, né? E o responsável, né? A liderança, no caso, responsável, aí, o maestro desse time que estará envolvido é o gerente de projeto, que certamente se reportará aí para um eventual sponsor, né, ou vamos colocar aí o investidor, no caso desse projeto, seja um diretor, um VP, um presidente, ou eventualmente aí alguma outra função de acordo com o tamanho, né, com o porte da empresa, tá legal? Tudo bem? Tá entendido até aqui, então, esses conceitos mais básicos a respeito do que é o gerenciamento de projetos? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí para nós que nós responderemos, tá legal? Eu vou pedir para a nossa produção aí também dar um apoio, né? A nossa mentoria digital de hoje está sendo compartilhada também com os nossos parceiros aí, empresários de microempresas, pequenas empresas, lá do canal Connect Business, de networking colaborativo, grande parceiro, né? Um canal aí que, inclusive, eu fundei já há alguns anos e que, né, pratica bastante colaboração. Todos acompanhando aí, bem bacana. Então, vamos lá. Olha só, falamos aí um pouquinho, então, desse conceito mais básico, né, do gerenciamento de projetos, da importância, né, a importância, não, me desculpe, a responsabilidade do gerente de projetos sobre a aplicação dessas técnicas, ferramentas, conhecimentos e habilidades para se alcançar o objetivo do projeto. E então agora eu trouxe aqui também, eu separei algumas atribuições do gerente de projeto, para que vocês analisem, né, e vejam aí se isso faz algum sentido para vocês, seja para quem já esteve envolvido aí em algum tipo de projeto que tenha sido conduzido com técnicas, com essas habilidades, conhecimento de um processo oficial de gerenciamento de projetos, ou não, né, que de repente acabou tendo ali um envolvimento com o projeto e nem tudo foi da forma que nós estamos ensinando aqui hoje nessa mentoria, tá certo? Foi um pouco diferente, inclusive pode trazer aí os cases de sucesso e cases de não sucesso. No final eu vou falar um pouquinho aí de case de sucesso e case de não sucesso, sem citar aí nomes, né, até para evitar
qualquer tipo de situação aí, tá legal? Atribuições do gerenciamento de projeto. Vamos lá, então. Eu separei aqui, eu trouxe 4 atribuições principais, né, desse profissional, que é o gerente de projetos. Primeiro, identificar as necessidades do projeto. Então, assim, esse profissional, esse líder do projeto, ele tem a missão, a responsabilidade, a atribuição de identificar todas as necessidades daquele projeto, o que será necessário, né? As áreas que estarão envolvidas, escopo técnico, o que será preciso, né, disponibilizar para que aquele projeto seja bem desenvolvido. Então, assim, necessidades em geral, né, esse gerente de projeto, ele tem como atribuição, logicamente que ele não está sozinho, eventualmente, provavelmente ele vai estar com uma equipe, ele vai ter a sinergia com os demais gestores de outras áreas, né, só que ele é o maestro do projeto, tá certo? Então, ele tem a atribuição de identificar as necessidades do projeto, tá legal? Segunda atribuição aí principal de um gerente de projeto, estabelecer objetivos claros, palpáveis, né? Vamos colocar aí, tem que ser real, né? Não adianta estabelecer aí objetivos que não sejam claros, dúbios, que deixem dúvidas, ou que não sejam, a gente gosta de falar aqui, né, na parte da administração, que não sejam alcançáveis, né? Então, não adianta, se você colocar algo lá que não é alcançável, então nem defina esse objetivo. Então, uma segunda atribuição também, não menos importante, a ordem numérica aqui é apenas para uma sequência, né? Todas essas atribuições são muito importantes, estabelecer objetivos claros e palpáveis em relação ao quê? Em relação a esse projeto, né? Seja a questão de controle, do monitoramento de controle, seja a questão dos entregáveis, seja a questão dos prazos, seja a questão de qualidade. Então, tudo isso aí tem que envolver objetivos claros e palpáveis, tá legal? Uma terceira atribuição também que eu elenquei aqui, o atendimento, né, atender às expectativas de todas as partes interessadas. Então, veja, o gerente de projeto, ele, logicamente, que também está imbuído, no caso dessa missão, né, de atender às expectativas das partes interessadas dentro da organização, mas lembrando, né, sem ferir, claro, o propósito e os objetivos daquele projeto, que muitas vezes já foram discutidos, definidos devidamente, né, em conjunto com a alta administração, com outras diretorias, outras gerências envolvidas, tá legal? Logicamente que se ele perceber, se ele identificar também algo que está ali, alguma expectativa que está desalinhada, que não está tão ajustada assim, e que faz sentido, né, que não é uma mera discordância qualquer, ele vai buscar a solução para isso, né? Em tempo, né? Porque antes você buscar a solução em tempo para um eventual ajuste, uma correçãozinha de rota, do que você deixar passar aquilo e lá no final, né? Ou próximo do término ali do projeto, ou mesmo depois de implantado o projeto, você acabar tendo alguma dor de cabeça com relação a isso. Então, essa atribuição de atender às expectativas de todas as partes interessadas é muito importante. Inclusive, isso pode ser um fator que a gente vai falar lá na frente de fazer o seu projeto não dar certo. Tá legal? Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com uma última atribuição do gerente de projetos que eu separei aqui para vocês hoje. Realizar o devido balanceamento, né, entre qualidade, escopo, tempo e custo. Então, gente, vejam só, a gente vai falar um pouquinho dessas áreas de conhecimento, né, desses processos depois lá do gerenciamento de projetos, um pouquinho mais para frente, mas vejam aí a importância de realizar esse balanceamento, né, essa calibragem entre a qualidade do que vai ser entregue, o escopo do que está definido, o tempo, o prazo, né, dessas entregas e também o custo que você tem o orçamento previsto. Você acha que isso é fácil? Não é fácil, não. Mesmo estando totalmente planejado, que é o que se recomenda, não é fácil, né? Você tem que ter realmente você tem que ter o conhecimento, a habilidade, o perfil de gerente de projetos,
e isso é um motivo aí para outra mentoria, para outra live aí de nossos professores aqui da Ágil, mas você tem que ter realmente essa visão, né, porque você tem que acabar buscando juntamente as áreas, juntamente a equipe envolvida no projeto, aos stakeholders em geral, né, aos envolvidos em geral no projeto, você tem que buscar esse balanceamento, essa calibragem, tá legal? Porque se algo ficar não balanceado, descalibrado, o que acontece? Imaginem aí vocês, olha só, se não tiver devidamente balanceado a questão da qualidade com a questão do escopo. Então, quer dizer, você entregou algo, um entregável, né? Você entregou dentro do tempo, mas só que faltou a qualidade. Ou você entregou algo fora do tempo, o que acarretou em um custo maior. Então, vejam, isso é um pouquinho complicado, né? Deixa eu só verificar aqui uma questãozinha aqui técnica que eu tive. Deixa eu só ver aqui se está tudo em ordem. Minha produção vai checar aí. Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem, então. Bom, eu vou seguir aqui, então. Deixa eu só ver. Eu peço desculpas aí. Tá. Então, pessoal, é isso, né? Eu vou aqui, então, passar aqui mais uma... Seriam esses 4 atributos. Só um minuto. Não, eu vou seguir aqui mesmo. Eu tive um pequeno problema técnico aqui em um dos equipamentos, né? A gente está usando 3 equipamentos aqui para contingência, para fazer aí uma live com qualidade para vocês de imagem e tal. Eu tive um probleminha técnico aqui com um dos equipamentos, mas eu sigo aqui com 2, tá? E a produção está sinalizando aqui que, apesar de eu não estar mais me vendo aqui na câmera, vocês estão me vendo aí normalmente, tranquilamente, tá bom? Então eu vou seguir aqui tranquilo e tá tudo certo. O importante é que tenha qualidade aí, o som, né? A explicação e a imagem aí para vocês, tá legal? Agora eu quero fazer aí uma pequena provocação e trazer também algumas definições de livro, né? Definições acadêmicas, definição de sala de aula, inclusive, né? Que vejam, eu fiz uma das graduações, pós-graduações aí que eu fiz foi esse MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, e eu aprendi muito, trouxe muitos aprendizados aí, e tenho aqui muitas anotações que eu, inclusive, ainda uso no processo de gerenciamento de projetos da minha escola, da Ágil Escola de Negócios, e também de consultorias em geral aí, que eu acabo também realizando a convite, tá? Olha só, por que gerenciar projetos, né? Eu anotei aqui o seguinte, ó, o gerenciamento de projetos, ele pode ser uma profissão, isso é legal, tá, gente? Isso aí é bem interessante, olha só. Hoje nós temos aí as empresas de vários portes, né? Temos as microempresas, temos as empresas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, e isso se define, logicamente, a partir de regras, né, de mercado, que estão relacionadas à quantidade de funcionários e a faturamento. Entre outras aí, mas essas 2 principais. Então você tem as micro, as pequenas, as médias, as grandes, você eventualmente tem até o MEI, né, o microempreendedor individual, ou o profissional autônomo, no caso, que também pode ter um projeto. Só que, logicamente, que guardada aí as proporções de tamanho de estrutura, no caso, você pode ter esse conceito do gerenciamento de projetos, desde uma profissão, né, pode ser uma profissão, hoje é uma profissão, inclusive, né? Mas eu estou falando dentro de uma empresa, dentro de um negócio, né? Pode ser uma profissão, pode ser só um trabalho, ou pode ser uma atividade específica, o gerenciamento de projetos. Tudo isso vai depender do perfil da empresa, do perfil da organização. Então, você vai ter empresas de porte médios e médio e grande, que com certeza tem até lá uma área, ou equipes específicas, no caso, responsáveis por gerenciamento de projetos. Enquanto você tem, eventualmente, aí, microempresas, né, que não tem uma equipe específica, uma equipe personalizada. Então, você pode contratar isso por meio de um job específico, um prestador de serviço que venha com essa característica para fazer o gerenciamento, e aí você aplica em um trabalho ou em uma atividade, por exemplo, tá? Então, é bem interessante isso daí. O gerente de projeto é aquele que está envolvido na liderança do gerenciamento das atividades do projeto, durante seus processos, que são aquelas fases que eu citei no início: a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento juntamente ali com o controle e o encerramento. Então, vejam,
ele, gerente de projeto, com aquelas atribuições que eu elenquei, que eu citei aqui para vocês um pouquinho antes, ele é envolvido na liderança, ele tá liderando, no caso, o gerenciamento dessas atividades do projeto. Então, ele é o responsável, né, pelo andamento aí do projeto, tá certo? Qualquer coisa que saia da curva, qualquer coisa que precisa ser pontuada, que precisa ser reorientada, que precisa ser corrigida, que precisa ser ressaltada, gerente de projetos com os envolvidos, né? Mas o gerente de projetos é o responsável, tá legal? Vamos lá? Eu quero fazer um esclarecimento, achei legal, eu acho que é interessante falar disso, né? E depois, se for o caso, posso até disponibilizar aí também o material para vocês. Quem tiver interesse pode pedir aí pelos comentários do nosso Face, né? Nós estamos transmitindo aqui ao vivo pelo Facebook da Ágil Escola de Negócios, e esse vídeo também estará disponível no Instagram da Ágil, no LinkedIn da Ágil e no canal do YouTube da Ágil. Quem tiver interesse nesse material que eu preparei aqui a partir de livros, né? Inclusive já citei aí parte da fonte, vocês podem pedir que nós encaminharemos. E eu achei legal trazer, né, o que seriam consideradas as disciplinas principais da gestão de projetos, né? Porque eu, inclusive, já presenciei aí o entendimento um pouco equivocado, né, um pouco distorcido desses conceitos dessas disciplinas, né? São 3 disciplinas principais aí da gestão por projetos, que seria, no caso, o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de programas, né, no caso, e o gerenciamento de portfólio, tá? Então, eu quero explicar aqui um pouquinho para vocês. Gerenciamento de projetos é o modelo clássico, vamos pensar assim, que é o que um pouco do que a gente vem falando é o processo de gerenciamento, se aplica em qualquer situação, né? O seu objetivo principal, no caso do gerenciamento de projetos, esse modelo clássico, é viabilizar a entrega de projetos individuais, tá? Que atendam especificações de prazo, de escopo, de custo, de qualidade, de acordo, né? De acordo com o que foi acordado aí, até redundante, né? Com o cliente, tá legal? Então, esse é o modelo clássico, são projetos individuais. Você tem lá um projeto de implementar sei lá, uma nova modalidade de pagamento, né, de sei lá, de um boleto, de uma fatura, em um totem. Então, aquele é um projeto, é individual, né? Já a parte do programa, nada mais é do que os programas são conjuntos de projetos, que tem, só que assim, não é só um conjunto de projetos, lógico, você pegar todos os projetos lá do seu portfólio, tudo que você tem dentro da empresa, e você falar que é um programa, não, eles têm objetivos comuns, tá? E eles precisam ser coordenados entre si. Então, você tem ali mais de um projeto, né, no caso, que estejam relacionados, né, tem objetivos em comuns, e você tem que coordenar essas implementações. Então, você vai aplicar, logicamente, esse conceito do gerenciamento de projetos, da gestão de projetos, em todo esse programa de projetos. Vai ter projeto que vai ter que entrar na fase A, o outro tem que entrar na fase B, o outro vai ter que entrar na data C, esse outro aqui tem que entrar junto com Y. Então, é tudo isso aí que você tem que ver. Isso, no caso, seria o gerenciamento de programas, né? Esse modelo de gerenciamento, ele cuida do compartilhamento de recursos e de capital intelectual entre os projetos envolvidos, tá? Então, assim, vejam, você tem aí nesse gerenciamento de programas projetos com objetivos comuns que inclusive compartilham, né, recursos e capital intelectual. Então você tem que coordenar, é uma grande responsabilidade, você tem que coordenar, né, realmente todo esse trabalho para que ele atinja aí o objetivo principal comum de todos, tá legal? Ok? Então vamos lá. Além dos riscos, né? Você tem que olhar também nessa questão do gerenciamento de programas, os riscos globais, que eventualmente envolvam aí esse conjunto, né? Esse programa que envolve aí esse conjunto de projetos. Tá ok? Legal? Tranquilo? E para fechar, né? Vamos falar aqui, então, que eu quero só fazer um adendo aqui, que dentro dessas disciplinas a gente pode entender
o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de programas e o gerenciamento de portfólio. No caso do gerenciamento de portfólio, é um processo sistemático pelo qual uma organização ela vai avaliar as oportunidades existentes, tá? Transformando, né, essas oportunidades em projetos, né? Mediante aí, no caso, a avaliação do seu alinhamento à estratégia da empresa, claro, né? Então, vejam, falamos do gerenciamento de projetos, que são projetos mais individuais, né? Que tem ali um início, um meio e um fim, que depende só dele, ali tem um escopo bem específico dele. Nós temos o gerenciamento de programas, que é um conjunto de projetos com objetivos em comum, tá certo? E nós temos o gerenciamento de portfólio, que é um processo sistemático pelo qual a sua organização, ela avalia as oportunidades existentes, tá legal? E, logicamente, diante disso, dessa avaliação aí, dessa identificação das oportunidades existentes, transforma essas oportunidades em projetos, mediante, logicamente, a avaliação de seu alinhamento à estratégia, né? Isso tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Muitas vezes você pode ter identificado uma oportunidade, mas ela está desalinhada com a estratégia da empresa. Ou você pode ter deixado passar, se você não pratica o gerenciamento de portfólio, você pode ter deixado passar uma oportunidade que estava muito alinhada à estratégia da empresa, né? Bom, e é isso, né? No caso, gerenciamento de portfólio. Deixa eu ver aqui, olha só, que interessante, né? Então, vamos lá. Falamos um pouquinho aí a respeito de definições mais básicas, alguns conceitos aí a respeito do que é o gerenciamento, os atributos, quem é o gerente de projeto, a responsabilidade dele, as atribuições dele, falamos um pouquinho a respeito dessas, dessas disciplinas, né, que é o gerenciamento de projeto, o gerenciamento de programas e também o gerenciamento de portfólio. E agora eu quero entrar aqui com vocês um pouquinho nas áreas do gerenciamento de projetos, tá legal? Vamos lá, quem é que sabe aí, né, sem colar aí na internet, quais são as áreas do gerenciamento de projetos, né, áreas também que são comuns em todos os projetos, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu material, só um minuto. Legal, são 10, tá? 10 áreas, né? Eu vou passar aqui para vocês e eu quero só abrir aqui. A primeira área é a área de integração. Eu vou passar todas para vocês antes, depois a gente entra com uma pequena explicação aí também, orientando aí, direcionando sobre o conceito básico de cada uma delas, né? Para que vocês tenham aí esse entendimento. E mais uma vez, se vocês tiverem aí alguma dúvida, quiserem fazer algum tipo de pergunta, pode falar. Lembrando aí para a minha produção que eu não estou vendo nada aqui na tela mais, e eventualmente se aparecer alguma dúvida aí, eu vou estar recebendo, tá legal? Então vamos lá. A primeira área é a área de integração, tá? A segunda é escopo. A terceira é tempo, né? O prazo. A quarta é custo. A quinta, qualidade. E a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes em cada uma. Qualidade, quer ver só um minuto. A sexta, recursos humanos. A sétima, comunicações. A oitava são os riscos, né? A nona são as aquisições. E a décima, as partes interessadas, tá legal? Então vamos lá. Vamos abrir só um pouquinho aqui. Esses processos, né, da área, né, da área de integração, dessas 10 áreas de conhecimento aí de gerenciamento de projetos, a área de integração, ela basicamente aí nós estamos falando que dentro dessa área, né, um dos processos desenvolver o termo de abertura, né, do projeto, por exemplo. É responsável pelo termo de abertura, o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar, no caso, a execução do projeto, monitorar e controlar todo o trabalho, realizar o controle integrado. Então, tudo isso daí está dentro de integração. Por isso o nome, por isso a nomenclatura, né? Integração, integrar, tá certo? Todas as demais áreas e todos os que estão envolvidos nesse projeto. Então, essa seria a área de integração.
A parte do escopo, no caso, o escopo, no caso, é tudo aquilo que tem que estar previsto, né, naquele projeto, tá legal? Então, quantas vezes vocês já ouviram falar, né, a expressão, fala assim, qual que é o escopo do projeto? Quantas vezes você foi comprar algo, comprou algo e se deparou com aquela situação do parceiro, eventualmente, por algum motivo, falando assim, não está no escopo do nosso projeto, não, isso está no escopo do meu projeto. Então, é tudo aquilo que foi contemplado no planejamento e que deverá ser atendido, deverá ser entregue, né? E aí você, logicamente, que você tem que considerar todas as regras de negócio, todas as funcionalidades, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, tudo isso que tem, e tudo isso vai transformar ali o escopo do projeto, que é o que vai fazer cumprir, no caso, o objetivo principal desse projeto. Então, naquele exemplo que eu citei do meio de pagamento novo ali para um boleto no Totem, por exemplo, né? Então, o que contempla aí o escopo de um projeto desse, né? Tudo aquilo que é necessário para fazer essa entrega, para fazer ela, entregar ela com qualidade, em pleno funcionamento, né? Então, isso aí seria a parte do escopo, tá? Logicamente que você tem nessa parte do escopo também, nesse processo, né, de definir, para definir esse escopo, até para ser um pouco mais didático também, você tem a coleta de requisitos. Então, você tem a coleta de requisitos, você vai coletar realmente, você vai entrevistar os envolvidos, gestores envolvidos, áreas envolvidas, você vai especificar, né, inicialmente, aí a gente faz, eventualmente, dependendo aí da empresa, dependendo da nomenclatura, você faz uma especificação funcional, né? Você faz uma especificação funcional desses requisitos que são necessários para atender aí esse projeto. Para atender esse projeto, tá? E aí, após a coleta aí desses requisitos, você tem a parte de definição do escopo, como eu citei, né? E você tem aí a criação de uma EAP também, que é um termo bastante utilizado em gerenciamento de projetos, que é a estrutura analítica de projeto, que são os entregáveis, né? Então, você vai criar aí uma EAP, uma estrutura analítica de projeto, com todos esses entregáveis aí que fazem parte do seu escopo, tá? E a verificação e controle do escopo. Então, essa área também de conhecimento, ela tem, né, como propósito que seja viabilizada a verificação e o controle do escopo desse projeto. Tá legal? Vamos lá? Então, vamos lá. Mais uma área aí que é bastante importante é o tempo. Então, nesses processos de planejamento, né, que definem aí as atividades, todas essas atividades, esse planejamento, eles se convertem em um cronograma. O cronograma com prazos saudáveis, né, com prazos reais, com prazos alcançáveis, como nós falamos aqui agorinha, porque, inclusive, essa questão do tempo, né, que acaba se transformando aí na questão do cronograma, basicamente, é muito delicada essa questão do tempo, né, cronograma, os prazos, é muito delicado. Esse fator, essa área, né, aí pode acontecer muita coisa que pode interferir de forma bastante significativa no seu projeto, seja no que diz respeito a atrasos, né, dos entregáveis que fazem parte do escopo, seja no caso de perder qualidade, ou seja, de aumentar custo. Então, essa área aí do tempo, ela é, assim como todas, né, mas ela também é bastante importante aí, você ficar atento, tá? Nós temos aí a questão do custo, né? Logicamente que para o projeto, para todo projeto, você fez uma estimativa ali no caso, fez cálculos, né? No caso de tudo, após definir aí todo o escopo envolvido, você consegue fazer uma métrica, no caso, uma metrificação, para ter uma ideia de qual esforço que você vai precisar, quantas horas você vai precisar, diante de quantas horas, qual o esforço em termos de profissional que você vai precisar colocar, né? Vejam, é uma coisa assim que está tudo associado uma coisa com a outra, tá? Para você que está começando agora a entender, a mexer com essa parte de gerenciamento de projetos, entendam aí, você tem essa questão do custo, claro, né?
e você tem uma questão que você vai fazer a estimativa de tudo que precisa, e aquele orçamento, você tem que buscar cumprir aquele orçamento, você não pode ultrapassar aquele orçamento, né? Isso acontece com alguma frequência, mas muitas vezes é por falta de planejamento. Então, você tem que ter ali aquele orçamento já pré-definido, estabelecido, com base em planejamento, em estudo, em métricas, metrificação. E vejam, você tem aí, você fez uma metrificação antes desse projeto, e você definiu que para construí-lo, né, para entregá-lo, durante todas as fases dele lá, que nós falamos, início, meio e fim, você vai levar, sei lá, 300 horas, né? Então, 300 horas. Suponha que você tem uma equipe. Ok, quanto custa a tua equipe dedicada naquele projeto, ou não dedicada, né? Quantas horas, como a gente costuma falar em gerenciamento de projetos, quantas horas homem, né? Você vai precisar, qual o esforço para você alcançar aquelas 300 horas? Então, você vai colocar 4 analistas, 2 analistas, se for um projeto de desenvolvimento de TI, claro, se não outros tipos de profissionais. Qual que é o prazo, o cronograma o tempo que você definiu para entregar o projeto? Então, de acordo com esse prazo, você vai ter que colocar mais ou menos esforço, mais ou menos profissionais. E isso afeta o quê? Afeta o seu custo para mais ou para menos. Então, vejam, né? Não é uma coisa tão simples. Então, realmente requer planejamento, requer estudo, requer colocar no papel, requer realmente trazer para essa discussão as áreas envolvidas, né, os líderes dessas áreas, com as suas respectivas especialidades, e requer, sim, um gerente de projeto bastante competente, né, e que conheça aí esse processo de gerenciamento de projetos, tem esse conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas, tá legal? Uma outra área aí, no caso, é a qualidade, né? Existe algum padrão de qualidade? Existe alguma norma de qualidade, alguma norma técnica? Existe alguma orientação de qualidade, alguma espécie de auditoria de qualidade que precisa ser considerada também, né? No escopo aí desse projeto, não pode ser esquecida. Então, uma área bastante importante é essa área da qualidade. Uma outra área é a área de recursos humanos. Então, nessa área, você vai definir aí, no caso, né, você vai determinar quais os recursos, qual o perfil de recurso que você precisa, no caso, para o desenvolvimento daquele projeto. Você vai identificar, de repente, vai determinar, né, os tipos de perfil, além da hierarquia, lógico, da equipe, quem vai ser o líder da equipe, quem que é o gerente de projeto, quem que é a equipe responsável por atividade A, atividade B, o perfil, no caso, né, para definir, no caso, essas atribuições, essas responsabilidades dentro da equipe, né? Então, a área de recursos humanos aí, a área de conhecimento, né? Dentro de gerenciamento de projetos, a área de, vamos colocar aí, gestão de pessoas, a parte de pessoas, recursos humanos, é bastante fundamental também. E olha aí, agora, uma área que normalmente não se dá tanta importância, né? Eu já vi isso acontecendo em algumas passagens aí por equipes, e desde cedo eu aprendi que é muito importante, e eu quero destacar isso daqui para vocês. Comunicações, comunicação. Então vejam, né? Mesmo nos dias de hoje, quando nós entramos em outras áreas aí, sem ser gerenciamento de projetos, vamos falar de comercial, de marketing, comercial, marketing aí principalmente, a comunicação é fundamental, não é? Comunicação errada, comunicação falha, comunicação dúbia, comunicação que não traz aí a mensagem correta, isso é muito complicado. Então, no gerenciamento de projetos, isso a importância e o impacto disso é muito similar, tá legal? Então, como que funciona, né? Você, logicamente, você vai determinar quem está envolvido no projeto, qual que é a responsabilidade, qual que é a atribuição, qual que é a missão, o cronograma, os prazos daquela pessoa dentro daquele cronograma. Então, tudo isso daí foi estabelecido. Só que isso, além de ser bem definido, tem que ser o quê? Devidamente comunicado, tem que ser bem comunicado e tem que ser também bem entendido por todos. Porque também não adianta você fazer lá um belo planejamento de comunicação, prever aí toda essa distribuição, responsabilidades e tal, e você não comunicar de forma efetiva, de forma eficiente.
tá certo? E mais, né? Você tem que se atentar, por mais que você tenha realmente comunicado, entendido que comunicou de forma efetiva, eficiente, você tem que ter certeza, né? Estar seguro, se assegurar, no caso, de que os envolvidos ou o envolvido, ele entendeu realmente, ele assimilou a responsabilidade dele, a missão dele, a atividade dele dentro do projeto. Tá legal? Gerente de projeto, muito trabalho, não é verdade? Vamos lá. A parte de riscos, né? Tem como objetivo, lógico, determinar como os riscos serão identificados, caso sejam identificados, né, analisados, como as respostas serão planejadas, o plano de ação, no caso, qual o plano de ação. Então, o risco realmente é essa parte mais convencional, né, que nós trabalhamos aí basicamente em todas as áreas de atuação aí de negócios. A gente fala de mapear risco, de identificar risco, elencar o risco, prever um plano de ação, etc. e tal, tá? Então, isso daí também no gerenciamento de projetos não é muito diferente. Já a área de aquisições, que seria a penúltima aí, a nona, né? Ela se refere, no caso, a tudo aquilo que tem que ser adquirido, né? Ou que eventualmente tenha que ser renovado, aquisições mesmo, como o próprio termo diz, fornecedores, contratos, o que precisa ser revisto, o que tem que ser criado novo, formalizado novo. Então, você tem que olhar para o seu projeto e ver tudo que você precisa realmente em termos de aquisições, tudo aquilo que está relacionado com aquisições do seu escopo, né? Porque não adianta você iniciar o projeto, toda a equipe está redonda, comunicação foi feita, prazo, escopo, está tudo certo. Então, está tudo indo ali muito bem, né? Lindo, maravilhoso, tudo ok. Só que para o sucesso daquele projeto, você tinha lá uma necessidade específica de uma tecnologia, por exemplo, né, que necessitaria aí a formalização de um contrato em tempo, e você não fez isso em tempo, não demandou, esse processo não foi iniciado. Então, vejam, é apenas um exemplo, né, mas que eu acho que simboliza bem aí essa questão da área de aquisições, tá legal? O processo de aquisições. E, no caso, a partes interessadas, né, nada mais é do que realmente você envolver aí, né, no caso, você identificar essas partes interessadas, né, e os interesses, no caso de todas as partes aí, dos stakeholders, né, desses envolvidos dentro da sua empresa, ou seja, de uma filial, ou seja, dentro da matriz, ou de uma microempresa, não importa, e você fazer tudo isso, né, planejar, desenvolver estratégias, quebrar resistências das partes interessadas, garantir o engajamento. Então, tudo isso aí tá dentro desse processo aí que envolve as partes interessadas, que a gente vai falar mais um pouquinho disso já aí em alguns cases, tá legal? Bacana? Ok. Então, fechamos aqui essa parte das áreas, né? Deixa eu só ver aqui um item, só um minuto. Legal, as áreas do gerenciamento de projetos, falamos aí, passamos por todas. Eu disponibilizarei aí o material para vocês. Se alguém tiver algum case aí de gerenciamento de projetos, pode mandar aí para nós o case que eu falo aqui, tá legal? Case positivo ou né, de sucesso ou de fracasso, qualquer coisa do tipo. Olha só, eu peguei alguns números, né, em um livro, inclusive, que eu tive a oportunidade de utilizar no meu MBA, na FGV, e olha só, ele traz, isso não mudou muito, tá, pelo que eu tenho acompanhado aí, olhando outras fontes também, aspectos mais considerados no planejamento de projetos. Tentem assimilar isso e fazer um cruzamento, né, do que foi falado com isso que eu vou falar agora, para vocês verem que realmente faz bastante sentido, e em alguns casos é até curioso, né, porque fica tão nítido, assim, os pontos que nós temos que tomar cuidado, ter mais atenção, e que muitas vezes nós falhamos nesse sentido, tá legal? Olha só, aspectos mais considerados no planejamento de projetos, né, no planejamento, tá legal? Prazo normalmente é 100%, um aspecto 100% considerado aí, né, em verificação, em pesquisa, em constatações feitas aí. No caso do escopo, 98%. Então, é um aspecto bem considerado, né, 98%. Já o custo, olha só, 72%, né,
terceiro aspecto mais considerado aí no planejamento de projeto é o custo, né? O custo aí do projeto. Agora, recursos humanos, as pessoas envolvidas, aquela questão de identificar o perfil para poder alocar de forma correta, né? O perfil certo para a atividade certa. 60% esse aspecto é mais considerado no planejamento de projetos. E a qualidade, ela é considerada, né, o quinto aspecto mais considerado no planejamento de projetos, com 52%. Então, né, alguns aí podem pensar assim, poxa, então, quer dizer que a preocupação, né, não é um aspecto tão importante assim. O ideal é que essa preocupação, entre aspas, aí, né, esses aspectos, eles estivessem todos realmente bem elevados, né, em termos de importância aí, de serem considerados realmente em um devido planejamento de projeto. Mas as estatísticas, né, elas acabam apontando para isso. Aquisições, aquela parte de contrato que eu expliquei, né, o que é necessário, de repente, uma aquisição, uma renovação, determinado fornecedor, 51%. Já a parte de integração, né, de todos ali, no caso que eu falei da abertura de projeto, o termo de abertura, encerramento, forma de controlar, etc. e tal, 50% esse aspecto é mais considerado. A comunicação, que eu citei como algo bastante importante aí, e que eu já vi dar muito ruído em vários projetos aí que eu tive a oportunidade de observar, e tive que, inclusive, fazer correções, né, entrar substituindo outras pessoas aí, no caso, 37%. Esse aspecto da comunicação, ele é considerado, né, no planejamento de projeto, 37%. E os riscos, 36%. Então, logicamente que cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa, cada projeto é um projeto com início, meio e fim diferentes ali, né? A única coisa que tem em comum aqui, que é o correto, é o gerenciamento de projeto, que esse conhecimento, habilidade, técnicas e ferramentas, elas deveriam, né? Para ser realmente aí oficial, elas deveriam ser as mesmas, né? Esses conceitos do gerenciamento de projetos. Mas fora isso, eu vou deixar que vocês mesmos aí tirem suas conclusões, né, a respeito desses aspectos mais considerados e avaliem se vocês estão indo em uma linha parecida ou não. A recomendação que eu posso passar aqui para vocês, né, mentorar aqui para vocês, é que tentem ao máximo, né, dar a devida importância para todos esses aspectos, né, essas áreas de conhecimento, esses processos do gerenciamento de projetos, de forma bastante similar, né. Eu acho que todas têm a sua importância. Eu acho que é difícil você falar aqui aquela que é mais importante ou é menos importante, aquela que é mais impactante ou menos impactante. Logicamente que você pode identificar, sim, alguns fatores críticos de sucesso, né? Aqueles pontos chaves que realmente têm que acontecer ou não podem acontecer para alcançar o sucesso do projeto, mas eu acho que todas essas áreas aí, elas guardadas, né, as diferenças entre uma e outra, mas são super importantes aí em todos os projetos, tá legal? Olha aí, eu acho bem legal também, separei aqui para vocês, aí nós estamos chegando ao fim aí, tá? Falta pouco, né? A nossa nona mentoria digital aqui da Ágil Escola de Negócios, cujo tema de hoje é princípios básicos do gerenciamento de projetos, né? Trouxemos aí para vocês que estão começando, de repente, a atuar nessa área, olhar de uma forma mais especial para a importância que tem essa disciplina do gerenciamento de projetos. E eu trouxe aqui, eu separei algumas definições comuns, tá? Algumas definições comuns sobre o sucesso de um projeto, né? Com base aí, né, em N projetos também, com base em livros, né? Olha só, algumas definições que são comuns sobre o sucesso de um projeto. Você pode ter N definições. Se eu perguntar para vocês e pedir para cada um colocar aí uma definição, que já teve experiência de sucesso em projeto, provavelmente cada um pode colocar uma coisa diferente, ou coisas similares, né? Então aqui eu separei algumas dessas definições que são mais comuns, né, para se definir, no caso, o sucesso de um projeto. Olha só, então, quando o quê? Quando o projeto, ele produziu todas as entregas planejadas. Então, aí, ele é considerado um projeto de sucesso.
quando ele foi completado aí, né, quando ele foi completo, dentro do cronograma aprovado. Então, ele teve lá um cronograma aprovado, né, aquela área do tempo, e ele foi completado, ele foi executado dentro desse cronograma. Isso também pode ser considerado como sucesso. Ou quando esse projeto ele foi executado dentro do orçamento aprovado. Isso é importantíssimo, né? O projeto ser aprovado lá dentro do orçamento aprovado. Não adianta você, ou melhor, executado, né? Você executar o projeto e na hora que você vai ver, o orçamento foi o dobro. Opa, alguma coisa está errada, concorda? Você até alcançou lá um dos objetivos, o escopo, alcançou eventualmente o prazo, mas e o orçamento, e o custo, né? Por que dobrou? Alguma coisa deu errado. Então, nesse caso, quando ele é executado dentro do orçamento aprovado, também é uma das definições comuns aí para tratar ele como um projeto de sucesso. Ou quando esse projeto foi entregue de acordo com todas as especificações funcionais de performance e de qualidade. Então, vejam, e eu colocaria aqui até especificações não funcionais também que fazem parte do projeto, né? Aquilo que não está associado a uma regra de negócio diretamente, a uma operaçãozinha que vai ter que ser criada, um processo que está à parte. Mas se o projeto foi entregue de acordo com as especificações, com o que foi especificado, com a performance, né? Não prejudicou, está dentro da performance adequada e a qualidade está legal, ele também é considerado como sucesso. Outra situação, outra definição comum também de sucesso para um projeto é quando ele alcançou todas as suas metas. Não poderia ser diferente, não é isso? Então, se ele alcançou as metas, né, os objetivos, no caso, consequentemente, e está também alinhado e atendeu aos propósitos planejados, ele também é considerado aí um sucesso. E para finalizar essa parte, né, dessas definições comuns aí do sucesso de um projeto, quando o projeto atingiu todas as expectativas, né, das partes interessadas. Então, não adianta o projeto ser implantado, foi planejado lá, de repente não foi vista uma situação que uma das partes, vamos pensar em uma área, um departamento, um setor, não importa, não atingiu aquela expectativa. Ficou alguma coisa, faltou, sobrou, não é? Então, isso também não é interessante. Então, nesse caso, para ser sucesso, tem que atingir aí todas as expectativas das partes interessadas, tá legal? Vamos lá, deixa eu ver aqui, só um minuto. Minha aguinha fez falta hoje. Bom, vamos lá. Alguns erros comuns, então, aí no gerenciamento de projetos. Falamos aí no slide, no slide que eu estou acompanhando aqui, que eu preparei para vocês, né, de aula, no anterior, eu falei a respeito de algumas definições comuns aí para considerar o projeto como um sucesso. Agora eu quero passar alguns erros comuns, né? Agora vamos dos erros. No gerenciamento de projetos. Veja aí se você que já acompanha projeto ou que você já olhou, né, para algum processo de gerenciamento de projetos sendo feito por alguém. Olha aí para ver se você identifica esses erros aí, tá legal? Olha só, primeiro, o não entendimento do alinhamento do projeto com a organização. Então, gente, se não houver aí um entendimento, né, desse alinhamento do projeto, do propósito, dos objetivos do projeto com a organização, esquece. Tem grandes chances aí de fracasso, de dar errado, né? A falta de gerenciamento das expectativas das partes interessadas em relação ao projeto. Então, assim, não foi feito nenhum tipo de planejamento, né, antecipado, de negociação, de análise, de envolvimento, de contribuições, e trazer o time para junto do projeto. Então, e também depois não tem nenhum tipo, além disso, não teve nenhum tipo de gerenciamento dessas expectativas das partes interessadas. Então, as expectativas estão totalmente diferentes, para mais, para menos, né? Isso certamente é capaz de derrubar o seu projeto. Eu já tive, ao longo desses 34 anos, a oportunidade de participar de projeto, vou falar de um projeto específico, né, não importa aí em quais das empresas aí que eu passei, e que eu vou te falar que a falta de gerenciamento da parte aí de outras pessoas, né, de outros envolvidos aí, essas expectativas eram tão diferentes, estavam tão descontroladas, desproporcionais, que elas realmente trouxeram bastante impacto aí para o projeto. Então, é muito importante, tá? A falta de acordo, né, das partes interessadas em relação aos fatores de sucesso do projeto. Gente, assim,
o fator de sucesso, né, fator crítico de sucesso, os fatores de sucesso de um projeto, eles têm que ser comuns, né? Então, assim, o fator é A, B e C, ok. Então, essas partes interessadas aí pelo projeto tem que ter um consenso com relação a isso. Imagina, um acha que aquilo é fator de sucesso, o outro acha que não é o fator de sucesso, o outro acha que metade é fator de sucesso, o outro tem um fator de sucesso diferente. Então, imagina, não tem como. Isso vai dar, esse ruído aí, ele vai trazer consequências cruéis aí para o seu projeto, tá? E o quarto erro aí comum também, que tem bastante aí, né, nesse mercado afora aí, na parte de gerenciamento de projetos, é a falta de um cronograma realista. Gente, falta de cronograma realista, isso é complicadíssimo. E isso muitas vezes está associado, e eu posso falar aqui tranquilamente como um especialista aí também, né, na área de administração, na área de empreendedorismo, um docente especialista que eu também sou, um profissional aí que tem 34 anos de mercado, passando por vários projetos, e também Master em Gerenciamento de Projetos, né? A falta de um cronograma realista, ela está muito associada, muitas vezes, não principalmente na questão da equipe ali, vamos colocar, né, liderada pelo gerente de projeto, com o envolvimento das respectivas áreas, das equipes envolvidas e áreas envolvidas, a fazer um cronograma, mas na maior parte das vezes está associada à gestão, à alta gestão, vamos colocar assim, alguém aí da alta gestão, que quer que aquilo aconteça em um tempo que muitas vezes não é realista, não é realista. É aquela história do assim, eu quero para ontem, né? É legal, né? Nós somos capazes de entender aqui a importância de algo, né? Quando tem uma certa urgência ou quando tem uma importância mercadológica, mas isso talvez não seja não seja suficiente. Até que ponto isso é suficiente para você colocar em risco todo um projeto, né? E criar um cronograma que não seja realista. Então, tem que ter um cronograma realista, porque quando o cronograma não é realista, você tem uma atividade que normalmente se leva 18 horas para ser executada, e você coloca no cronograma que ela vai ser concluída em 4 horas, você pode ter certeza que isso vai dar pau, isso vai dar problema, o seu cronograma vai ser impactado. Então, a falta de um cronograma realista é um erro bastante comum, eu diria, no processo aí, né, na atividade aí do gerenciamento de projetos, tá? A falta de definição e comunicação sobre as responsabilidades, aquele famoso, eu não sabia que era comigo, eu não sabia que eu que tinha que fazer isso, eu não sabia desse prazo, eu não acompanhei, ninguém me falou, né? Já ouviram isso aí? Então, isso acontece também com frequência. Então, isso é decorrente da falta de definição e comunicação sobre as responsabilidades da equipe. Lembra que eu comentei da comunicação definir, né, as responsabilidades, comunicar as responsabilidades e certificar-se de que os envolvidos entenderam a responsabilidade de cada um, tá? Isso evita esse erro aqui, tá legal? Então, a gente vai falando aí o erro e vamos também dando uma opinião, uma mentorada aí em cima do que acontece na situação. Não aceitação formal do cronograma do projeto, isso também é um fator, um erro aí bastante comum, que tudo bem, né, se tiver, assim, tudo bem não, né, mas se tiver um motivo específico que aquele cronograma tem que ser feito daquela forma, vamos fugir da questão do realista, que é outra situação, tá? De repente veio até top-down aí, né, em algumas situações acaba acontecendo assim, de forma positiva ou de forma negativa, mas vamos supor que o cronograma tenha lá realmente uma data específica, uma entrega ou algumas que realmente precisem ali de um esforço adicional. Desde que seja planejado, né, visualizar essa questão do custo, colocar um esforço a mais para poder cumprir, tá tudo certo. Agora, quando não é feito isso, né, e é colocado um cronograma aí que não realista, como falamos antes, ou com alguns prazos de entregas aí que também não são legais, e acaba uma determinada área envolvida, né, ou um profissional envolvido acaba não aceitando, com ele, né, ele acaba não aceitando aquilo, isso é muito complicado. E aqui, além disso, né, além dessa definição que eu estou passando, tem uma segunda definição, que até talvez seja até a principal, né, o cronograma, né, quando a gente fala aí também aceitação formal, é formalizar o cronograma com
todas as áreas, todos os stakeholders do projeto, todas as áreas, toda a equipe. Então, todo mundo tem que dar ciência, né? Estou ciente do cronograma. Ninguém pode justificar depois que não tinha ciência do cronograma. Então, essa não aceitação formal, esse dar ciência do cronograma, ele também é um erro bastante comum. Um outro erro aí também é a falta de recursos humanos capacitados. É aquilo, né? Quando eu falo capacitado aqui, é você pedir para o padeiro cortar carne no açougue, ou você pedir para o açougueiro fazer o pão na padaria, entenderam? Então, de forma bem simples é isso, né? Não adianta, você tem que colocar um recurso humano, por isso que aquela questão, aquela área, né, do recursos humanos, de pessoas, ela é fundamental para identificar o perfil, as competências e alocar, né, selecionar, vamos colocar assim, os profissionais adequados. Não adianta você trabalhar aí com recursos não capacitados no seu projeto, que você também é um grande erro, tá? É um grande erro, tá legal? A não identificação de riscos, você não fez um trabalho para identificar os riscos, para mapear, elencar, né? Pensar no plano de ação. Então, veja, um projeto que você não trabalhou, você não analisou, não tentou identificar os riscos, reza, né? Começa a rezar, porque se acontecer alguma coisa, né? Agora, se não acontecer nada, você vai ter que agradecer a Deus, né? Porque realmente é muita sorte. Eu sinceramente, prefiro não contar com a sorte dessa forma. Eu prefiro contar com a competência, né? As oportunidades aí, mas fazer o trabalho de identificar o risco direitinho aí e pensar no plano de ação caso algum desses riscos venha a ser startado e acontecer, né? Tá certo? Um penúltimo item aqui também, bem comum, erro, né? Erros comuns nós estamos falando, né? A não definição de requerimentos e escopo. Então, assim, é um escopo mal definido, né? São requerimentos, regras de negócios não estabelecidas, ou mesmo requisitos funcionais, ou mesmo não funcionais, o escopo está quadrado, né? Acho que quem é que já não viu aí aquele desenho já tinha bastante isso, eu mesmo já usei em sala de aula, quando eu lecionei aí disciplina relacionada, né, para alunos aí, aquele desenho do balanço, né? Você tem lá, o cliente pede algo, o cliente pede um balanço, bem bonitinho ali, e aí você tem as passagens, né? Vários tipos de projeto, tá certo? E no final ali, o desenho, bababá, e no final você tem um pneu lá balançando, quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver. Por quê? Pela não definição clara, correta, adequada de requerimentos e de escopo. Então, é isso que acontece, tá? Esse é um erro também que acaba acontecendo bastante. É aquela história do, tá no escopo, não tá no escopo, aquela velha discussão, se tá ou se não está no escopo. Se você fez uma definição adequada de requerimentos, definiu bem o escopo do seu projeto, não tem erro. Tá aqui, o escopo, o cronograma, definimos aqui o custo para isso, o recurso alocado, tá tudo certo. Então, um projeto redondo, né? Um bom projeto é um projeto redondo, um projeto que está bem alinhado aí com a metodologia do gerenciamento de projetos com essas habilidades, aplicando essas habilidades, técnicas, conhecimento, algumas ferramentas. Você tem aí o MS Project, né, no caso, que acho que talvez seja um bem conhecido aí, na parte de gerenciamento realmente do projetos. Hoje, aqui na escola mesmo, a gente tem a ferramenta, o Trello, que também é uma ferramenta muito boa, também dá para fazer esse gerenciamento do projeto, mas muito de processos também, entre outras, tá? Bom, aí você vai definir de acordo com a tua área aí no caso, ou o consultor que você contratou, né? A melhor que seja aí para você. E também, para fechar, né? Para fechar essa parte de erros comuns do gerenciamento de projetos, quando falta, né? Gerenciamento, ou melhor, não é quando falta, quando o gerenciamento e a liderança estão inadequados, né? O gerenciamento está inadequado por N motivos, ou por um motivo que seja, e a liderança também, ela está deixando a desejar. Então, isso também é um erro comum, tá? Gerenciamento e liderança de projeto não pode ser porque é simpático, ou porque é legalzinho, porque é meu amigo, ou só porque tem que ter uma chance. Claro que a gente tem que dar chance para as pessoas, sem sombra de dúvida, mas isso tem que vir somado também de outras situações, de outras habilidades, de outras competências, né?
Se não, o que vai acontecer? Você não está prejudicando só o seu projeto, você está prejudicando aquele profissional, porque aquele profissional que não vai conseguir entregar, que vai ficar com isso no currículo dele, o que não é legal, tá certo? Você cometer falhas, né, é normal. Como diz o ditado aí, errar é humano, né? Só que a gente tenta, logicamente, não errar. Só que o mais importante é você realmente absorver a lição aprendida e você corrigir para não errar de novo. E isso que é bastante importante, tá certo? Bom, vamos lá. Pessoal, é a última anotação aqui que eu fiz, tá? Então, nós passamos aí alguns pontos, algumas definições comuns consideradas em projetos de sucesso. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns itens que eu elenquei, né? A respeito de erros comuns no gerenciamento de projetos. E agora eu quero fechar passando para vocês algumas características, né? Compartilhadas aí por projetos bem-sucedidos. Então, tentem aí fazer essa análise daquelas definições comuns do que é considerado sucesso, dos erros comuns, fracasso, e agora dessas características que são compartilhadas por projetos bem-sucedidos, tá legal? A primeira característica é a seguinte, vejam, algumas coisas aqui é o oposto, né, dos erros que nós citamos. O alinhamento do projeto com os objetivos da organização. Então, o projeto, ele realmente estando alinhado, né, com os objetivos da organização, quando está, ele é sucesso. E essa característica, ela é comum, ela é compartilhada entre projetos de sucesso. Se eu tiver 30 projetos aí de sucesso, provavelmente a grande maioria, se não os 30, vão compartilhar essa característica. É isso que eu estou tentando dizer aqui, tá legal? Vamos lá, a segunda característica, o apoio efetivo da alta administração. Gente, fundamental. Se você não tem o apoio da alta administração no gerenciamento de projetos, no seu projeto, esquece, não vai dar certo. Já tive uma passagem, já vi isso acontecer, a alta administração não dava o devido apoio para aquele projeto, ao mesmo tempo ela cobrava bastante o projeto, mas não é o que tem que ser feito, né? Não é só cobrar, tem que dar o apoio, tem que acompanhar, tem que, né? Tem aí formas, reuniões, né? Tem a forma de você acabar, quando necessário, envolver ainda mais, né? Exigir aí de outras lideranças esse alinhamento, quando alguma coisa foge da alçada do gerente de projetos, por mais que ele seja o responsável, muitas vezes ele não tem a alçada necessária para intervir dentro de uma outra área, né? Por mais que ele seja competente na função dele, isso muitas vezes foge da responsabilidade dele. É onde a alta administração tem que dar apoio. E isso pode levar projetos aí caríssimos, né? De milhões, no caso, para uma lata de lixo, tá legal? Tem que ter outra característica bastante compartilhada nesses projetos de sucesso é a liderança efetiva. Então, essa liderança efetiva ela é compartilhada, tá? É bem legal. Na maior parte dos projetos que alcançam sucesso, essa característica é bastante comum. Uma outra característica que é bastante comum também, compartilhada entre esses projetos de sucesso, é que todas as partes estão de acordo com o propósito, metas e objetivos do projeto. Claro, né? Então, vejam como é legal, né? Você vê aí que é uma característica bastante comum nesses projetos bem-sucedidos. Uma outra é a visão comum dos resultados e expectativas realistas sobre o projeto. Então, isso também é bacana, ter essa visão comum dos resultados e das expectativas. Essa característica também é bastante comum. Então, atende-se a essas todas as características aqui, que são compartilhadas nos projetos bem-sucedidos, para que o seu projeto também contribua, né, e tenha essas características também atendidas, tá legal? Vamos lá, mais uma aqui, expectativas validadas durante as fases do projeto. Olha só, então, essa característica que são as expectativas foram devidamente validadas durante as fases do projeto, né? Você pega lá iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, as expectativas foram devidamente validadas. Ela é bastante compartilhada também entre esses projetos de sucesso. O escopo e entrega são acordadas durante o planejamento. Então, para todos esses projetos aqui bem-sucedidos, essa característica do escopo e entregas bem acordadas, né, lá atrás, já na fase do planejamento,
foi uma característica também compartilhada. E para fechar, uma última característica aí também compartilhada, né, entre projetos de sucesso, é a definição, no caso de papéis e responsabilidades de cada parte. Isso está bem definido, está bem comunicado, está bem entendido. Então, vejam, isso também foi bastante compartilhado entre os projetos de sucesso. Gente, é o seguinte, bom, nós falamos bastante aí, né, a respeito do princípios básicos, né, do gerenciamento de projetos. Foi o tema aqui de hoje da nossa mentoria digital ágil, é a nossa 9ª mentoria digital aqui na escola. Esse conteúdo que está sendo transmitido aqui ao vivo pelo Facebook estará disponível também nas demais mídias sociais da escola, @Ágil Escola de Negócios, e lá no nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios. Consultem lá, tem outras mentorias, as outras 8 mentorias estão lá, tem live semanal ágil com os nossos professores da escola. A mentoria digital eu apresento aqui toda terça-feira às 17 horas. As lives semanais da Ágil, que trazem especialidades diferentes, são transmitidas por nossos professores, nossos facilitadores. E essas lives vão ao ar todas as quintas-feiras às 17 horas. E nas quartas-feiras, olha só, tem algo bem legal aí também, um painel bem legal para vocês, que é a entrevista ágil. Então, nós pegamos aí um empresário do mercado e nós entrevistamos ele, tudo com foco em negócios, né, que é o propósito aqui da nossa escola, a Escola de Negócios. Amanhã, quarta-feira, inclusive às 10 horas da manhã, nós entrevistaremos o Elter Leal, que é o diretor da Flytour, serviços de turismo, e ele vai falar bastante do case aí da Flytour, durante e no após aí essa questão da pandemia, tá legal? Eu convido vocês aí para amanhã, quarta-feira, às 10 horas, e na quinta-feira, às 17 horas, nós teremos aqui o professor, o facilitador ágil, né, que é um especialista, um executivo aí também do mercado, o Jacques Spielnick, que é especialista em finanças, e ele vai trazer um tema bastante bastante interessante relacionado a finanças nessa retomada para você aí que é empresário. Tá imperdível essa semana aí, tá legal? Então, eu vou encerrar aqui com vocês, eu agradeço a atenção de todos, tá? Bom, para quem perdeu o início aí, então, eu vou ficando por aqui, Ronaldo Vitória, fundador e CEO da Ágil Escola de Negócios. Até a próxima, sintam-se abraçados.